Eu nasci numa cidade pequena, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, e um dos charmes dessa cidade é justamente ser uma fronteira com o Uruguai, né? E na verdade eu considero sempre que eram duas cidades minhas, né? Que é Livramento e Rivera. E por conta disso a gente falava portunhol, que é um terceiro idioma, não é espanhol, não é português. E eu só vim a falar português um pouco mais correto quando eu saí de lá, porque é um dialeto, a gente tem um terceiro idioma. E eu sempre, como o objetivo aqui é falar de jornalismo, eu sempre fui ligada em jornalismo desde muito cedo. Lá tinha o hábito de ouvir muito rádio. E quando eu ia para a zona rural, que é uma parte da minha família, meus avós moravam na zona rural, eu acompanhava o noticiário e aquele momento das notícias era nobre para os meus avós. Parava tudo, eles só almoçavam depois que ouviam as notícias, porque dava conta do que acontecia na cidade ou no país e era um momento muito importante de ouvir o quanto a informação era necessária para aquelas pessoas, né? E muito cedo gostava de ler, uma cidade que eu acho que foi o período que eu mais li na minha vida, foi quando eu era menina, adolescente, porque não tinha muito o que fazer, na verdade, né? Então eu lia bastante e gostava de escrever. E aquelas coisas do acaso, assim, na escola ainda, no ensino básico, tinha concursos de redação e eu participava e acabei ganhando, assim, na escola toda, ganhando o concurso de redação. Animada, com os prêmios e com reconhecimento na escola, um grupo de colegas, 7ª, 8ª série, nós criamos um jornal. Para quem não sabe, houve o tempo do mimeógrafo e nós criamos um jornal com notícias da escola no mimeógrafo. E aí foi se desenhando, dali eu fui estudar um curso no ensino médio, chamava Redatora Auxiliar, e já no primeiro ano do ensino médio, com 15 anos, eu fiz teste para trabalhar em um jornal. Mas antes disso, por que a definição de querer ser jornalista? Como eu falei, era uma região de fronteira e eu vivia minha adolescência, parte da adolescência, na ditadura militar, dos dois países, do Uruguai e do Brasil. A gente tinha uma liberdade limitada, havia aquele medo, né? Havia aquele cerceamento de liberdade, as notícias que nós tínhamos, os presos políticos que passavam de uma fronteira para outra. E mais uma vez, a importância do jornalismo, da informação sobre aquilo, de não ter censura na imprensa, enfim. Isso me chamava a atenção, eu gostava desse tema, queria ser livre. E uma outra questão que entrecorta esse assunto é ser uma mulher numa cidade como essa, uma cidade pequena, uma menina, né? E entrei nessa seara de querer ser jornalista, enfim, de ser essa profissão que eu vou seguir, porque eu quero liberdade para mim, para o meu país, enfim. E sabia que para estudar jornalismo eu teria que sair de lá. Oba, vou sair daqui, é tão pequeno, não tem possibilidades que eu quero, enfim. Mas antes de sair, logo no primeiro ano do ensino médio, eu ouvi também no rádio um grupo de jornalistas que tinham trabalhado na Veja, tinham trabalhado na Folha, enfim, que compraram um jornal chamado A Plateia nessa fronteira, nesse lugar. Um jornal que existe até hoje, um jornal importante, e que na época ele era escrito em português e espanhol. E eu fiz um teste nesse jornal, bati na porta, cheguei com o pé direito lá e fui apresentada por algumas pessoas ligadas à minha família, enfim. E eu fiquei 2 anos e meio, e ali foi a minha escola de jornalismo. Porque eram jornalistas que contestavam o momento político que a gente vivia, tinham fundado o Co-Jornal em Porto Alegre, que era uma cooperativa de jornalistas. Um desses jornalistas é meu amigo até hoje, o Elmar Bones, que era o diretor do jornal, um dos diretores do jornal. Ele hoje tem o jornal Já e a editora Já em Porto Alegre. É um jornalista, é escritor, é jornalista, é uma pessoa que eu respeito demais e faz parte da minha formação. E, enfim, eu trabalhei nesse jornal, cheguei lá só com o meu português, que achava que era correto naquela época, não entendia nada de técnica jornalística, e fui ensinada por essas pessoas. Eu era a única mulher na redação naquele período e, segundo a lenda, com 15 anos eu era a repórter mais jovem do Rio Grande do Sul em atuação naquele momento.
Em primeiro ano de ensino médio, eu ali. Saí dali para fazer faculdade de jornalismo em Pelotas. E vivemos momentos difíceis ali também, porque o Elmar, ele tinha ganho o Prêmio ESSO, junto com um grupo de jornalistas, com uma reportagem sobre, eu não lembro se o título é exatamente esse, mas era Relatórios do Exército sobre a Guerrilha do Araguaia. E por conta disso, ele e o grupo foram presos em Porto Alegre pela Lei de Segurança Nacional. E nós vivemos isso dentro da redação, eu com 15 anos, vivendo aquilo. Então, assim, eu tive que abrir os olhos, que já não eram muito fechados, porque eu venho de uma família super simples, né, super humilde, eu tinha que trabalhar desde cedo, então não era propriamente uma pessoa alienada. Mas, obviamente, que prenderem o diretor do jornal, que eu trabalhava e que eu admirava e me ensinava a escrever, inclusive ele dizia, não existe houveram, tu nunca reproduz mais. Eu nunca esqueci, quando eu ouço alguém dizendo houveram, eu quase morro, porque não existe esse verbo. Então, eu tenho um carinho imenso por essa época, por essas pessoas. Sendo uma menina ali, eu acompanhava todos os processos, assim, desde revelarem uma foto, desde descer onde tinha linotipo, imprimindo o jornal. Então, isso ficou na veia. E eu nunca parei de trabalhar como jornalista. Isso é uma coisa que saiu comigo, assim. E dali fui para Pelotas fazer faculdade de jornalismo, trabalhando também. E depois, por questões pessoais, eu deixei a faculdade. Lá eu continuei dançando, eu também tentava ser bailarina na época, porque eu comecei meio tarde, eu tinha uns 14 quando comecei a dançar. E eu cheguei até a dúvida se eu ia continuar dançando ou se eu ia ser jornalista. Aí eu fui para Pelotas e consegui conciliar, eu dançava em 2 lugares e trabalhava no jornal, fazia faculdade e pagava minhas contas ralando muito. E depois vim para Florianópolis trabalhar aqui, fiz teste também em 2 jornais e escolhi um, que era o Santa, uma sucursal que tinha aqui na Avenida Rio Branco, e eu escolhi porque tinha a Albertina Ganzo, que era uma academia que tinha 3 quadras. Só que a rotina de jornalista, entrei na editoria de política aqui, e aí não consegui, e também fazia faculdade de jornalismo aqui na UFSC, fiz vestibular, comecei tudo de novo, e não deu para conciliar mais com a dança, só eventualmente algum curso, mas aí realmente eu desci na seara de cobertura política. Junto com a cobertura política, tinha um movimento muito forte na época, que era o movimento de oposição sindical. O sindicato dos jornalistas aqui tinha estado na mão de jornalistas ligados às empresas, não representava. E eu me engajei realmente e teve um movimento muito forte de jornalistas naquele período, década de 80, final da década de 80. E eu, de uma repórter que amava a reportagem muito e gostava de ser repórter, enfim, mas o campo profissional começou a se estreitar, assim, pela defesa dos meus colegas e de mim mesma, né, por melhores condições de trabalho, salários mais dignos, enfim. E eu cheguei a ser repórter especial, mas aí quando você fica avisado, enfim, e eu fui demitida numa greve, depois de uma outra, que eu estava junto com meus amigos na liderança daquele movimento, o campo fechou. Ou eu iria para outro centro, né, que era o meu projeto inicial, era trabalhar Rio, São Paulo, Brasília, como repórter. Mas a vida vai se desenhando. E naquele período de redemocratização, enfim, na época eu considerei mais importante eu ser cidadã antenada porque estava acontecendo comigo, com a minha profissão, do que propriamente a carreira que eu iria ter como jornalista. Que eu achava que podia ser boa jornalista no espaço que eu estivesse, cantando a minha aldeia que fosse, né? Então, desse período, o mercado fechando, eu não quis ir embora, eu gostava de viver em Floripa, uma ilha linda, adorava, enfim. E acabei definindo o meu trabalho indo para a assessoria política. Daí eu deixei o jornalismo diário, as redações que eu trabalhava e assumi então um trabalho político, efetivamente político, trabalhando por anos
né? E passei por muitas fases dentro desse trabalho. Cheguei a ser a primeira jornalista de bancada que teve na Assembleia, né? Os partidos não tinham um jornalista que representasse toda a bancada, tinham assessorias. Eu fui trabalhar com a bancada do PT na época, orientando, bom, enfim, sempre fazendo cursos e tal, mas assim, eu falo assim, o jornalismo é uma coisa, quando você está na redação, você é um jornalista, você tem todo um comprometimento. Como assessor de imprensa, você também tem, porque você continua sendo jornalista, mas não é jornalismo que tu faz na assessoria de imprensa, tu usa técnicas, né? Mas tu está representando um lado. E é importante que o interlocutor, daí no caso, os meus colegas, soubessem que realmente eu estava representando um lado, defendendo, embora as informações tinham que ser corretas, tinham que ser éticas, tem uma ética. Nos rege qualquer espaço que a gente esteja. Mas não é o jornalismo que você está numa emissora de televisão, com sessão pública ou num jornal, prestando a informação. Ali tu está informando sobre um lado da moeda. Para o jornalista é importante que isso fique claro, né? É importante, está assinado ali, você tá levando a palavra do teu chefe, da pessoa que paga o teu salário, ou de um coletivo que paga o teu salário. É diferente de uma redação. E eu acho que, sem muitos manuais, eu procurei ter essa transparência com os meus colegas na assessoria, né? Sempre sabiam qual era a minha, quem eu representava, qual era o meu lado, mas não de faltar com a verdade, com a informação. E de mediar também. Inclusive orientando quem eu assessorava. Não, isso eu não vou dizer, isso não pode ser assim. Eu não posso dizer que você não está se você está. Eu posso dizer que você não vai dar a entrevista porque você não quer, você não pode, você não tem agenda. Mas dizer que você não está viajando, eu não vou dizer. Eu não passo informação errada. Primeiro, porque eu respeito o meu colega. Segundo, que eu também me respeito, porque eu não estou aqui para faltar com a verdade em prol de um projeto, de uma pessoa. E esse foi um norte que eu sempre tive. Assim. Talvez por isso, assim, em várias fases, em vários momentos, em várias instâncias que eu estive, eu acredito que há colegas que há essa relação de respeito, porque eu acho que tem que ter esse norte. E eu vejo muito equívoco de quem está em assessoria fazendo trocando as coisas. E não é assim que funciona. Tu tem uma ética profissional, tu tem que respeitar o teu colega que está lá. Não pode dar um chá de cadeira no teu colega, deixar 3 horas esperando na antessala até tu dizer se tu pode receber ou não. Essa greve foi bastante importante porque até hoje existem leituras e, claro, isso foi, se não me engano, foi em fevereiro de 89, o ano que teve a primeira eleição. Eu cobria política e foi uma greve, assim, ela foi uma greve emocional, ela foi declarada emocionalmente porque havia, se não me engano, estava vendo sistematicamente atrasos dos salários. E o que nos motivou a declarar a greve foi um bilhete no mural da redação dizendo: os incomodados procurem a direção. Os incomodados foram para o bar e foi declarada a greve de maneira unânime. Eu era da organização, da coordenação junto com outros colegas e foi um momento muito difícil porque foram mais de 10 dias de greve, foi uma coisa histórica e nós estávamos sem salário e nós vivíamos daquele salário, né, no nosso trabalho. E houve uma negociação dura, difícil, e ela foi uma greve deflagrada na redação, mas não uma coisa articulada. O sindicato de jornalistas também foi, a direção foi surpreendida por aquele momento, aquele levante que houve na redação, né? E eu cobria Palácio do Governo, se não me engano, na época, e aí houve várias negociações, houve interferência de vários setores da sociedade naquela greve e nós voltamos. A redação houve uma negociação que nós voltaríamos a trabalhar, mas sabíamos que tinha uma lista de demissões e nós estávamos preparados para quando viesse a lista. E a gente sabia, a gente tinha informações de quando viria a lista, claro que eu estava nessa lista, algumas pessoas também, e a gente fez uma coisa chamada greve de ocupação. A gente foi para a rua, fez as matérias do dia e na hora de voltar para a redação, quando veio ser a lista, as matérias desapareceram.
Onde a gente colocou, porque era papel e era máquina de escrever. Onde a gente colocou as matérias, né? Todo mundo guardou do jeito que pôde. Eu acho que eu não tinha redigido a minha, acho que não deu tempo. E na hora do baixamento do jornal não tinha matéria para fechar o jornal. E foi bem intenso, porque a gente sentiu um clima muito pesado dentro da redação, os editores foram surpreendidos e nós nos articulamos com quem a gente conhecesse, ou do meio sindical, enfim. Eu me lembro que na época eu telefonei para o secretário de comunicação do governo do estado, porque eu cobria, disse, ó, secretário Iraizílio, falecido, secretário, nos apoie, nós estamos aqui, precisamos de forças da sociedade para ajudar nessa negociação, porque nós seguramos a edição e isso é uma coisa inédita, a gente não sabe as consequências, estamos aqui afastados da cidade, enfim. Foi um grupo grande de pessoas para frente da redação, inclusive eu não me lembro se o secretário foi, mas eu acho que foi, ou mandou alguém. E foi muita gente e houve a negociação. Nessa negociação foi definido pelos colegas que teria uma lista prioritária dos demitidos, que seriam demitidos, para ter um prazo de, se não me engano, de 60 dias de estabilidade, para que a gente pudesse se organizar. A gente sabia que não tinha mais espaço. E isso foi uma coisa muito interessante que aconteceu, que eu lembro até hoje, porque nesse período, se realinhando, voltamos, enfim, e aquelas pessoas que não eram visadas, que tinham tido um momento mais, digamos, menos destacado naquela greve, elas começaram a se afastar da gente, né, dos líderes do movimento. Uma coisa de autopreservação, é um pouco covardia, mas é difícil a nossa profissão. Não é que eu perdoo, entendeu? Não tenho essa alma assim de santa e tal, mas eu compreendo o ser humano, eu compreendo os momentos de dificuldade, as variáveis, né? E o fato é que a gente foi ficando isolado dentro da redação, mas o pior mesmo foi tu ir trabalhar e tu não receber a pauta, para ver se provocar. Isso foi um assédio muito forte que eu senti, assim. Porque eu chegava para trabalhar, não, hoje não tem pauta, hoje não precisa fazer tal entrevista e tal. E isso foi consecutivo. Um esvaziamento de você. Você está com imunidade, mas você já está esvaziado. Você já está fora daquele lugar. E o teu editor te olha com os olhos para baixo. Ele tem vergonha de você, porque tu estava defendendo. Todo mundo sabe que tu estava defendendo ali. Então, assim, aí tu te depara, eu era muito jovem, tu te depara com a limitação do ser humano, com a limitação dos colegas, com o ineditismo de um movimento, assim, e com a solidão de quando você sabe que está correto, estava defendendo todo mundo, mas você fica isolado. E é assim que o sistema funciona, ele te isola. E na época eu tive gastrite e a minha pele ficou toda empipocadinha, assim. Eu nunca tive problema com espinhas, essas coisas no rosto, mas eu fiquei com a testa toda empipocada, do nervoso, da tristeza. E eu pensei assim, ó, eu não vou pedir demissão. Porque é para tu te esvaziar, para tu ficar desesperado, porque eles não podiam te demitir porque tinha um acordo assinado. Mas a gente podia se demitir se estivesse desconfortável. E tinha toda uma luta, e não era só por mim naquele momento, né? E eu não pedi demissão. Aí o dia que era para ser demitida, que aí fechou aquele prazo, alguém passou pela minha mesa assim, ó, tu tem que ir lá no RH assinar tua demissão. Eu disse assim, como assim, mas é um recado? Ele disse, sim, tu tem que ir lá no RH. Eu disse, não, eu quero falar com o diretor de redação. Era o Mário Pereira, se não me engano, que depois virou meu amigo, enfim. Aí eu disse, não, mas eu não vou no RH, eu quero saber por que estou sendo demitida, porque eu sou uma boa repórter, os jornais queriam o meu trabalho, passei por vários, tive furos de reportagem, as pessoas me consideravam uma repórter política interessante no mercado, e assim, eu vou ser demitida e vou lá assinar a demissão? E aí o diretor foi informado que eu não assinava sem falar com ele. E eu só queria que ele dissesse sim. Eu cheguei era um aquário, né? Todo mundo lá fora vendo a pessoa reunida lá com o chefe. Eu gostaria de saber por que eu estou sendo demitida. Ele disse, mas você sabe? Eu disse, não, eu não sei. E aí ficou assim, mas você sabe? Não, eu não sei, eu quero que você diga. Ele disse, você sabe o que você fez, o que foi que eu fiz? Você fez esse movimento assim. Então assim, você... E o meu trabalho, que tu acha? Não, eu gosto muito do teu texto, gosto do teu trabalho.
Então, eu disse, então, eu não estou sendo demitida porque eu não sou uma boa jornalista, não é? E ele disse, não, tu sabes por que tu está sendo demitida, tem a ver com aquele movimento. Eu disse, é isso que eu queria. Queria que o meu chefe, que eu defendi também, porque eu estou defendendo dignidade para a minha profissão, me dissesse que eu estou sendo demitida, não porque eu não sou uma boa profissional, mas porque eu não sirvo, porque eu exigi meus direitos nesse jornal e foi só pagamento em dia, não foi nem aumento de salário. Isso agora eu assino, mas tu falou que eu queria ouvir e eu espero que tu tenha ficado envergonhado disso. Ele deve ter me odiado por alguns bons anos, assim, e, enfim. Depois eu encontrei ele no lançamento de livro e tal, e a gente até brincava, você me deu muito trabalho. Eu fiz essa cobertura em 2 jornais, né? Acho que eu comecei no Jornal Estado e depois eu fui contratada no Jornal Notícia e continuei fazendo cobertura política e eu peguei realmente essa fase que para mim era uma coisa muito... Era fantástico, né? Porque eu tinha vivido a ditadura e de repente eu vejo a primeira eleição e eu era estudante de jornalismo ainda, eu estava nas redações, mas eu ainda estava estudando jornalismo. E eu entrevistei todos os candidatos à presidência, ou em entrevista coletiva ou individual. Então eu me lembro do Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Fernando Gabeira, o Lula. E eu achava fantástico eu estar podendo escrever sobre aquele momento, né? E eu me lembro assim, por exemplo, Ulisses Guimarães, que foi a única vez que eu estive com ele, ele esteve no Palácio, também visitou o Palácio do Governo, e a gente combinou assim, é sentado, tá? Aquela coisa de repórter, se organiza, é sentado, a gente senta aquela mesa comprida assim, ele senta na ponta da entrevista. Eu feliz da vida, porque como eu sou pequena, quando era de pé, eu já sabia que o pessoal dos microfones, das câmeras vinha para frente da gente que é de jornal, porque eu escrevia em bloquinho ou gravador, e que alguém ia passar na minha frente, ia ter difícil o acesso. Bom, hoje vai ser tranquilo, vou poder anotar, ouvir o seu Ulisses, não sei o quê. Começou a entrevista, o pessoal fez vrá, todo mundo para a ponta da mesa, né, para entrevistar o Ulisses e ficaram de pé para fazer as passagens e tal. Dancei. Isso, bom, não dá, né? Realmente é difícil. Estou falando isso de ficar de pé, porque talvez seja um episódio, até que eu contei uma parte num livro sobre jornalistas aqui de Santa Catarina, e aí eu contei um pouco dos episódios de 89, que foi a entrevista do Fernando Collor no aeroporto. Chegou o Collor. Bom, mas antes de chegar aquela tensão, ele era o líder nas pesquisas, provável eleito. A gente sabia, a gente tinha noção do que tinha acontecido com o país e, de repente, primeira eleição direta, né, viu uma pessoa das oligarquias, lá das Alagoas, que fez toda aquela coisa do caçador de marajás, que todo mundo já sabe como é que funciona o marketing para construir uma persona assim, enfim. E Olívio Lamas, um grande fotógrafo, querido, que já faleceu, prêmio ESSO. Ele era uma autoridade, né? E ele era meu colega na redação. Então, tudo que um bom repórter quer é agradar um bom fotógrafo premiado, ainda mais uma pessoa experiente que tinha a história que ele tinha. E ele chega no aeroporto, eu desavisada, eu ia só fazer a cobertura do lá da entrevista. Ele chega no aeroporto e diz, Nete, eu quero falar contigo porque eu acho que tu é que tem coragem de fazer isso. Ai, meu Deus do céu, é fria. Ele disse, não sabe o que está acontecendo? É que o pessoal está sendo... Quem publica matérias que desagradam a coordenação desse candidato, parece que está tendo a retaliação nas redações. E, inclusive, tem aqui um boletim, acho que era do Sindicato de São Paulo, que alguma repórter de um jornal desse nacional tinha recebido uma represália ou demitida com uma matéria que teria desagradado essa coordenação aí. E acho que era Caça às Bruxas que estava escrito nesse... E eu disse, mas o Lamas, o que tu quer que eu faça? Eu quero que tu tenha coragem de perguntar se isso vai ocorrer. O cara nem foi eleito ainda e já está fazendo isso. Eu disse, tá. Então tá, né? Tremendo já. Eu disse, meu Deus do céu. Vou ter que fazer essa pergunta para o homem, meu líder de pesquisa, enfim. E eu já sabia que tinha um temperamento bastante forte, né? Essa pessoa. Aí a coletiva começou, chegou, desceu, veio ali na sala VIP e tal.
O jornalista, vrá. Eu disse, mas eu desse tamanho, como é que eu vou fazer a entrevista? Né? Mas fui passando por baixo e me coloquei na frente. Quando eu fui fazer a pergunta, que os meus colegas de televisão viram que eu ia fazer perguntas, os microfones todos para mim. E eu perguntei, candidato, se o senhor for eleito, o senhor vai fazer perseguição aos jornalistas que fizerem matérias que não lhe agradarem? Como será a sua atuação, a sua relação com a imprensa quando estiver no poder, se for eleito? Ele começou assim, mas eu vou tratar a imprensa não sei, muito bem, enfim, não sei como ele respondeu. E eu disse, mas não é o que diz o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que vai ter caça às bruxas. Bom, acabou a coletiva, você tá me... Ele olhava de cima para baixo, assim, você tá me... Isso é uma calúnia, isso não existe, acabou. Aí os assessores, tudo acabou. Aí uma parte dos meus colegas, muito bem, fizesse a pergunta que tinha que fazer, uns outros disseram assim, poxa, tu acabou com a coletiva, tinha outras perguntas para fazer. Então foi isso. Esse foi um episódio, assim, né, essa experiência, a única experiência que eu tive com esse senhor, que depois se tornou realmente presidente da República, e depois o restante a gente sabe, né, enfim. E esse episódio eu contei de uma matéria no dia seguinte, porque o episódio não acabou ali no aeroporto. Depois teve a cobertura ele veio para um evento na Assembleia Legislativa e tinha um protesto nas galerias. Eu, repórter, tinha que estar onde estavam as coisas acontecendo. Eu subi para as galerias para ver o que estava ocorrendo. E ali tinha, os seguranças estavam empurrando, enfim, e eu também fui empurrada. Eu sempre me preocupei, estava de óculos de grau e vidro, né? Eu ainda me lembro que eu disse, por favor, os meus olhos, o meu óculos, não quebra o meu óculos, né? E na época eu vi que um câmera de uma TV, se não me engano era a TV Barriga Verde, subiu correndo para pegar as cenas e a repórter, ou o repórter ficou embaixo. E ele pediu assim, segura o microfone para mim para pegar o som ambiente. Segurei o microfone, foi a pior coisa, porque aí o câmera não sabia se... Aí me puxaram e tal, ali naquele entreveiro todo, e o câmera dizia assim, ó, larga ela. Só que ele não sabia se ele filmava, se pedia para me soltarem, né? Que eu só estava segurando o microfone. E essas coisas, né? Esses momentos tensos, assim, que eu vivi na cobertura, enfim. Mas fazia parte, a gente sabe que quem está na linha de frente, eu tenho um imenso orgulho da minha profissão e um respeito imenso pela maioria dos colegas. Até porque já representei, fiz parte de direção de sindicatos de jornalistas, enfim. Eu prezo muito essa profissão, respeito, admiro, inclusive em vários postos. Desde quem está na imprensa alternativa, até quem está, por exemplo, numa cobertura para uma das grandes TVs. Porque, e eu sempre falei isso para quem eu assessorava, não confunda o profissional com o dono do veículo. Ele não é o dono do veículo, ele é um funcionário. Essa história de empurrar carro, derrubar carro, de impedir o exercício profissional do colega, não está correto, não é interessante, não é certo, não é humano e não é inteligente, porque é o cara que está no fronte e não o dono da empresa que está em Miami, que está nas Bahamas, que está não sei aonde. É o cara, é o operário dele que está ali levando a informação. E aí tu vai lá e tu desconstrói o olhar dele. Ele pode ir lá e fazer a cobertura. Aí a tua ira sobre como funciona, de repente, a hegemonia da mídia, tu vai descarregar no operário. Eu acho que tu tá pegando o lado mais fraco, né? E como profissional, eu sempre quis ser respeitada em todos os espaços. E quando eu estive do outro lado, em instâncias de poder, e que estive também, tinha que ser respeitado, meus colegas tinham que ser respeitados, tanto na informação correta quanto no tratamento, sabe? Como eu falei, tu não pode dar um chá de cadeira num colega por 3 horas, sabendo que ele tem 5 pautas para entregar naquele dia. Então tu diz que não vai atender, tu não faz isso com o colega, sabe? Não confunde o profissional com o dono do veículo, com quem paga o salário dele, porque são coisas diferentes. Se ele desista ao discurso do patrão,
Se ele se confunde, esse é um problema dele, é um equívoco dele. Mas a gente não pode ter, né? A gente não pode ter esse equívoco quando tu lida com os colegas ou com a opinião pública. Eu não estou dizendo que eu fiz tudo sempre certo, eu sempre foi um aprendizado, mas eu procurei cuidar disso, sabe? Bom, na verdade isso foi uma questão estratégica, né? De reposicionamento de carreira mesmo, porque foram muitos anos em assessoria política, vinculada a um projeto, né? Que eu escolhi, que eu considerei estratégico também no Brasil. Eu estive alinhada, tive grandes oportunidades nesses espaços, coordenei comunicação, coordenei grupos grandes de trabalho, enfim, mas como um projeto político foi interessante durante boa parte da minha vida, mas eu tinha um acúmulo, eu considerava, e as coisas foram mudando de lugar. Quando eu me tornei somente uma funcionária que recebe ordens, que vem de cima para baixo, eu não tinha mais o que fazer ali a não ser manter o meu emprego, e o meu trabalho e o meu salário. Eu não tinha mais o que fazer, porque as coisas mudaram, né? Quando tu não tem mais quando outras pessoas querem te ensinar como tu fazer o teu ofício, por exemplo, né? E isso foi me desgastando e eu achei que estava encerrado aquele ciclo, mas eu vivo da minha profissão, eu sou uma jornalista. Então, eu ter ido para a cultura, que é uma coisa que eu sempre tive interesse, sempre gostei, estudei e tinha a história de ter lidado com bastidores, ter sido bailarina. Minha filha era bailarina, então eu sempre frequentei esses espaços. Sempre fui apaixonada por cinema, enfim, eu achei que eu indo para a cultura, as pessoas teriam oportunidade num mercado restrito, pequeno, como é aqui, teriam oportunidade de conhecer uma profissional que não conheciam. Quais eram os acúmulos que eu tinha, o que eu entendo de cinema, o que eu entendo de dança, o que eu entendo de teatro, porque como assessora política, eu ajudava a construir aquela imagem, eu ajudava a ser porta-voz daquela figura, daquela pessoa, daquele coletivo. Mas eu queria me colocar enquanto identidade também, resgatar inclusive, porque lá atrás, no começo, lá em Pelotas, por exemplo, eu escrevia sobre teatro, sobre cultura e dançava, então eu conseguia equilibrar as duas coisas. Então eu retomei isso também como uma estratégia de mostrar, sem negar nada do que eu fiz ou do que eu trabalhei na vida, assim, mas conseguindo mostrar uma outra coisa e não é me divertindo, mas achando até que poderia ser mais leve depois de tantos anos muito pesados, né? Porque a política, ela te exige uma atenção permanente, inclusive na tua vida pessoal. Tu não tem sábado e domingo, isso não existe, né? Tu tá permanentemente de plantão, assim, né? E aí, estrategicamente, criei uma empresa convidei a minha filha, que estava se formando em jornalismo, e criamos uma empresa de assessoria. E 70% do nosso trabalho hoje é com a área cultural. Mas a gente trabalha também com a área econômica, com moda, com tecnologia bastante, enfim. E foi uma construção, são 8 anos já. Não é fácil para ser jornalista neste país, em nenhum lado do balcão. Não é fácil ser empreendedora, porque eu não era uma empreendedora. A jornalista tem que aprender a fazer uma gestão, assim como eu tive que aprender no trabalho político a ser gestora também, quando eu tive espaço de coordenação de grandes equipes, eu tive que ser gestora, lidar com licitações, essas coisas todas. Então é tudo sempre um aprendizado, mas no fundo, eu só sou uma jornalista. Eu sou uma jornalista, eu sou uma repórter, todas as ferramentas que eu aprendi nessa profissão e a paixão que eu tenho pela comunicação, eu uso hoje também, sabendo, as pessoas com quem eu converso sabem da minha história. Eu tenho reunião com ex-chefes, né, com o pessoal com quem eu trabalhei nas redações e tal, e sempre procurando levar a informação. O que leva o meu trabalho é a informação, mas eu também estou representando um lado, é um projeto cultural, enfim, é um coletivo, e uso das técnicas jornalísticas, mas mais uma vez não é o exercício de um repórter que está numa redação, que está na linha, que está no front. Bom, assim, as mudanças, elas são muito lentas, não é? A gente, fazendo um paralelo lá do começo da profissão, a gente sempre pensa que a gente vai mudar o mundo,
principalmente quando tu é bem jovem, né? E no jornalismo eu achava que tinha essa possibilidade de mudar o meu país, o mundo, enfim. Essa eu acho que é um sonho que acompanha a gente é idealista, né? E a cobertura política, eu acho que, assim, foi muito afetada a cobertura pelas novas plataformas, né? A informação, ela está pulverizada, e o que não acho ruim também, porque eu acho que as pessoas podem procurar na plataforma que elas mais se... Plataforma eu falo de internet, falo de jornal, falo de colunista, falo do Twitter, eu falo aonde a pessoa achar que tem, quanto cidadão, que ela vai ter um lugar de informação com credibilidade. Então, assim, isso é uma coisa que sempre será necessária, ter em algum lugar a informação correta, checada, que não é fake news. Eu estou um pouco distanciada da cobertura política aqui em Santa Catarina, não acompanho muito, mas eu percebo que pela redução de espaços, porque mudaram as redações, porque enxugaram, eu vejo muito pouca reportagem investigativa e tudo, até porque os colegas, eles não têm um lastro para eles sair, se jogar no fogo e fazer aquele levantamento. É raro isso, é diferente de quando eu atuava na assessoria, na reportagem política. A gente tinha uma certa liberdade, mas não era uma liberdade somente porque a empresa te dava, é porque havia uma organização dos colegas, havia uma postura profissional que te dava esse lastro, essa segurança, que eu não sinto dos colegas hoje, porque houve sim, aí por conta da quantidade de plataformas e redução também nas redações, há uma insegurança, e o profissional inseguro, ele não vai conseguir checar, né? Há uma sobrecarga dos colegas também não vai fazer aquela checagem. Então, realmente, assim, eu sinto que que perdemos muito, assim. Agora, quanto ao jornalismo cultural, que é uma coisa que eu tenho acompanhado mais, eu percebo que é uma mudança agora em relação à pandemia, por exemplo. Eu sinto que há até um realinhamento das empresas de abrir mais espaço para a área cultural. Porque nesses 2 anos que as pessoas ficaram confinadas, e num país que os artistas sofreram tanto, com um governo que massacrou essa área, que não investiu e que falou mal e que tratou mal toda uma classe, né? Contraditoriamente, o que salvou as pessoas foi ouvir música, ver bons filmes e as lives, enfim. Então, toda essa categoria, todas as expressões de arte vieram com muita força. Primeiro que elas ocuparam um lugar muito grande na vida das pessoas, né, pela internet. Passado isso, tem muito projeto que está saindo da gaveta. Está havendo um realinhamento no país. A gente torce que as coisas corram bem, né? E por conta disso, porque tem mais produção, eu percebo que os veículos abrem mais espaço e que os jornalistas também buscam mais espaço. Eu sei, às vezes os colegas me trazem relatos que fizeram reuniões, que conseguiram ampliar, que vai ter mais páginas, que tem mais tempo na TV, enfim. E eu acho saudável, eu acompanho com muito interesse, muita vontade e produzo muito também. Nossa empresa produz muito conteúdo para esses colegas que, assim, eu só tenho a agradecer o espaço que abrem. Principalmente o colega que te atende, que abre o teu e-mail, que fala contigo no WhatsApp, né? A gente tem sorte de trabalhar com coisas muito legais, mas não estou falando só de superprodução, de um nome nacional ou internacional, mas pode ser a peça que a pessoa batalhou por aquele edital para conseguir botar aquilo de pé e ter 3 personagens no palco. Para nós tudo é importante, não tem um cliente mais importante, sabe? Porque a gente sabe o quanto é difícil levantar aquele recurso para trazer aquela informação para as pessoas. E o quanto é difícil ser artista também nesse país, né? Então, toda vez que nos procuram para trabalhar nessa área, a gente se sente super honrada, é como se sempre fosse o primeiro trabalho, né? Então tu ouviu falar do nosso trabalho, mas que legal, então tu escolheu, porque tem muitos colegas bons, tem empresas boas de assessoria, e quando escolhem a gente fica feliz, porque teve uma boa referência, porque quer trabalhar com a gente, né? E a gente tem trabalhado muito com cinema, a gente ama cinema. Então esse tem sido um recorte bem importante esse ano.
eu vou citar uma pessoa que eu acho, assim, eu entrevistei o Paulo Freire quando voltou para o Brasil, lá em Pelotas. Eu até já publiquei algumas coisas sobre isso. E o Paulo Freire disse uma coisa para mim, claro, eu sou latina, né? Então o latino ele tem essa liberdade poética que é de falar da paixão sem medo e sem vergonha, de ser um ser apaixonado. Então assim, o Paulo Freire disse, eu não consigo viver sem paixão. Eu publiquei no Diário da Manhã em Pelotas essa entrevista e foi o título da matéria. Porque o mesmo brilho que ele tinha pela educação, eu tenho pela comunicação e pelo jornalismo. Eu sou apaixonada por essa profissão. É por isso que eu não gosto que fale mal de jornalista. Eu não gosto que fale mal, mesmo que ele esteja numa empresa que naquele momento está fazendo recorte. Eu sempre presto muita atenção, assim, porque eu sou apaixonada pelos meus colegas. Eu sou apaixonada pela comunicação, eu sou apaixonada por contar bem uma história, por ter a capacidade de qualquer pessoa alfabetizada ler aquilo que tu escreveu e entender o que tu está querendo dizer. Então eu acho que eu falaria para os estudantes de jornalismo assim, ó, se tiver com paixão, vai. Vai, porque daí é uma profissão, muitas têm desafios, essa nossa tem bastante, muita coisa para se lutar aqui no Brasil, inclusive até preconceito nossa profissão sofre, mas a gente não vive sem uma informação bem checada, né? Então eu acho um serviço estratégico e eu gosto muito de ver, eu tive num evento agora recentemente que tinha um pessoal muito jovem ganhando prêmio de reportagem, tudo, e eles vieram no microfone defender e agradecer, e eles fizeram recortes tão interessantes de questões do Estado, assim, eu disse, nossa, que gente massa, gente muito legal que tem aí. Então eu sempre acredito muito na rapaziada, que nem o Gonzaguinha cantava, eu acredito na rapaziada, mas eu também acredito na experiência. Eu estava falando para minha filha, jornalista, Luísa, minha sócia, nós vivemos um momento de muito, com a internet, com a imagem, uso da imagem, de muito preconceito também com as pessoas. E tem a coisa do etarismo, eu como mulher quero discutir muito isso, né? Mas quando eu comecei na profissão, com 15 anos, se um cara de 30 parasse para conversar contigo e ler a tua matéria, mas assim, ó, tu tinha ganho o dia, o ano, que o cara prestou atenção em você. Porque a experiência, a história que ele tinha para contar era uma coisa linda de se ver. A gente não vive isso hoje. Eu não tenho uma pesquisa para apontar, mas estou falando de percepções. A gente não tem esse carinho das gerações mais novas com essas pessoas que muitas estão no ostracismo, não são lembradas e tal. Por isso é um projeto tão legal como esse, das pessoas contarem essas histórias, porque ouvir é muito bom, tu saber da experiência é muito bom, ao mesmo tempo se colocar. E não se render. Eu acho que também tem um desafio para nós, assim, eu que passei por todas as fases da máquina de escrever, ao Twitter, ao TikTok, entende? Então, eu fui acompanhando essas fases todas, até porque eu fui gestora e eu tinha que lidar com equipes de várias idades, né? Eu adoro trabalhar com gente jovem, eu adoro trabalhar com gente mais velha que eu, com gente da minha idade, eu não tenho isso, sabe? E eu acho que essas barreiras elas têm que ser quebradas. Quando a gente abriu a empresa, a Luísa, minha filha, com 20 anos, a gente ia para as reuniões e aí o cliente ia discutir relacionamento com a imprensa, não sei, quando parava em que a estratégia tinha que ter também redes sociais, eles faziam assim, vrá, todo mundo olhava para a Luísa. E eu não, peraí, eu também vou falar sobre esse assunto, porque eu também entendo. Então hoje os nossos clientes eles já sabem que a gente trata, assim como a Luísa entende muito de reportagem, enfim, eu também entendo, porque eu estou neste mercado, eu estou atualizada, eu sou uma mulher que estou vivendo o meu tempo, e meu tempo é agora, e eu não abro mão disso. Meu tempo é agora, não foi o que passou e no futuro eu não sei o que vai ser, mas hoje eu estou atuante, estou estudando sempre e estou localizada e prestando muita atenção. E eu acho que nós mulheres temos que nos colocar muito nesse mercado e com essas falas, porque existe o descarte.
Nós vivemos o tempo do descarte, da rapidez e de passar por cima de pessoas. E eu acho que nós, enquanto jornalistas, temos que prestar atenção bastante nisso. Sem fazer o discurso o tempo todo, é se colocando mesmo, se impondo. Nesse lugar aqui também é meu. Aqui eu também vou atuar. Sim, eu faço isso também, eu sei do que você está falando e eu me posiciono sobre esse assunto. Tem o Deba me disse no telefone assim, eu estava pedindo uma coisa de documentação do sindicato, ele disse assim, falou a garota que acabou de publicar o selfie do perfil, eu disse, Deba, eu quero aquele assunto que eu te liguei, mas quanto a isso eu te digo assim, ó, quem pode, quem não pode se sacode, tá, nego? Agora vamos que eu preciso do documento. Porque é o seguinte, gente, na verdade, assim, a Miriam é mais jovem, mas nós